Espere um momento, não role a tela ainda, porque os próximos minutos podem mudar completamente a maneira como você entende a atração. Isto não é apenas uma teoria sobre atração, mas sobre o que realmente acontece dentro da mente de uma mulher quando ela se sente atraída por um determinado homem. E não, isso não tem a ver com um rosto bonito, dinheiro, altura, status social ou uma habilidade perfeita de comunicação. O assunto é muito mais profundo do que isso. Trata-se de 3 coisas simples que homens maduros fazem em conversas comuns e que, sem perceber, criam uma tensão sutil dentro da mulher. Uma tensão que muitas vezes é interpretada como atração. Não são 10 nem 5, apenas 3. E quando você realmente entender isso, começará a enxergar esses padrões em todos os lugares. Em conversas do passado, em interações que não deram certo e até mesmo em pequenos momentos que antes passavam despercebidos. E o mais importante, você começará a perceber o que talvez tenha feito de forma inadequada durante todo esse tempo. Ao longo dos anos, trabalhei com muitas pessoas e existe um padrão que continua aparecendo repetidamente. As mulheres não costumam se sentir atraídas por homens que se esforçam demais para agradá-las. Na verdade, elas tendem a se interessar por homens que criam um desafio sutil, um desafio tranquilo, estável, sem agressividade, sem manipulação e sem jogos psicológicos exagerados. Um tipo de desafio que faz a conversa parecer mais viva. A primeira coisa, não concordar com tudo o tempo todo. Isso parece simples, mas o impacto é enorme. Muitos homens querem ser aceitos, e isso é perfeitamente normal. Por isso, quando uma mulher fala, eles concordam imediatamente. Quando ela expressa uma opinião, eles a apoiam sem pensar muito. Quando ela sugere algo, eles demonstram aprovação instantânea. À primeira vista, esse comportamento parece educado, gentil e maduro. Mas sem perceber, isso pode transmitir a impressão de que você está tentando obter aprovação o tempo todo. E existe um efeito colateral que quase ninguém percebe. Quando um homem concorda com tudo, aos poucos ele começa a apagar a própria identidade. Ele deixa de parecer alguém com opiniões e perspectivas próprias e passa a ser apenas um reflexo da outra pessoa. E um espelho nunca mantém um interesse por muito tempo. O espelho apenas reflete. Ele não surpreende. Não cria dinâmica. Um homem maduro não age dessa forma. Ele não procura conflitos. Também não discorda apenas por discordar. Ele simplesmente expressa sua visão de maneira tranquila. Interessante, mas eu vejo isso de uma forma um pouco diferente. Só isso, sem elevar o tom de voz, sem necessidade de vencer, sem diminuir a outra pessoa, apenas uma perspectiva sincera. E quando isso acontece, a conversa muda. A mulher deixa de falar com alguém que concorda com tudo e passa a conversar com alguém que realmente pensa por si mesmo. E é nesse momento que algo diferente surge. Uma dinâmica mais viva. Uma leve tensão intelectual. Não desconforto, mas curiosidade. Por que ele pensa dessa forma? Como ele enxerga essa situação? E, sem perceber, a conversa se torna muito mais interessante. Porque, na psicologia das interações humanas, a atração muitas vezes nasce de diferenças tranquilas e não de semelhanças excessivas. Não é teimosia, não é dominação, é apenas uma perspectiva clara. A segunda coisa, não tentar corrigir imediatamente as emoções de uma mulher. Esse é um erro extremamente comum. Imagine uma situação simples. Uma mulher está tendo um dia difícil, talvez por causa de problemas no trabalho, conflitos com amigos ou simplesmente exaustão emocional. Então um homem bem intencionado tenta ajudar. Não se preocupe, vai ficar tudo bem. Vamos encontrar uma solução. Vamos resolver isso agora. À primeira vista, isso parece apoio, mas em muitos casos, acaba transmitindo uma mensagem diferente, como se as emoções dela fossem algo que precisa ser eliminado imediatamente, como um problema que deve ser consertado o mais rápido possível. Mas emoções nem sempre precisam de soluções rápidas. Às vezes, o que elas mais precisam é de presença. Um homem maduro não sente a necessidade de consertar tudo imediatamente. Ele não entra em pânico diante das emoções. Ele permanece presente, permanece calmo, permanece estável.
Às vezes, ele simplesmente diz algo muito simples: estou aqui, sem pressionar, sem pressa, sem tentar mudar o que ela está sentindo. E é nesse momento que algo importante acontece. A mulher não sente que está sendo consertada. Ela sente que está sendo acompanhada. Ela não sente que suas emoções são um problema. Não sente que suas emoções são assustadoras. E não sente que precisa interrompê-las imediatamente. Isso cria uma sensação de segurança muito forte. Porque um homem que consegue permanecer calmo diante das emoções de outra pessoa demonstra algo extremamente importante. Ele demonstra estabilidade interior.